Antes de elevarmos nossa voz em oração, quero que você permita ao seu coração silenciar por um instante e se abrir para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, corremos para pedir, suplicar e até reclamar diante dele, mas esquecemos de algo essencial. A fé nasce da escuta da palavra. É por meio dela que somos fortalecidos e preparados para enfrentar os desafios da vida. A Bíblia não é um livro distante ou antiquado, mas sim um tesouro vivo, cheio de histórias que nos ensinam coragem, confiança e obediência. E algumas dessas histórias não são de vitórias aparentes ou de heróis com espadas, mas de pessoas comuns que, em situações impossíveis, escolheram permanecer firmes, mesmo diante da morte. Entre essas histórias, há uma que atravessou séculos e ainda hoje ilumina nossa fé. A dos jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados como cativos para a Babilônia. Serviram em terras estrangeiras, mas jamais deixaram que suas almas fossem escravizadas. Eram jovens como qualquer outro, mas decidiram que sua fidelidade ao Senhor era mais valiosa que qualquer privilégio humano. Essa história está registrada no livro de Daniel, e nela vemos que mesmo em meio ao cativeiro e à opressão, o favor de Deus nunca os deixou. A prova mais difícil, no entanto, ainda estava por vir: a fornalha ardente. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, escreva nos comentários. Glória a Deus, Ele é fiel. O rei Nabucodonosor, tomado pelo orgulho e pela vaidade, mandou erguer uma enorme estátua de ouro e ordenou que todo o povo se prostrasse diante dela ao som da música. Era um decreto inquestionável. Quem não obedecesse seria lançado em uma fornalha ardente. Imagine o peso dessa ordem. Uma nação inteira obrigada a adorar um ídolo por medo da morte. Mas em meio à multidão que se ajoelhava, 3 jovens permaneceram de pé. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Eles sabiam que o coração deles já tinha dono. Nenhum poder terreno, nenhum ídolo feito por mãos humanas poderia tomar o lugar do Deus vivo. Quando foram levados diante do rei enfurecido, não tremeram. Suas palavras atravessaram os séculos e até hoje ecoam como um grito de fé. O Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha e, se assim for da sua vontade, Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. E ainda acrescentaram algo mais profundo. Mas ainda que Ele não nos livre, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles nos ensinam que a verdadeira fé não depende de resultados. É fácil confiar quando sabemos que a vitória virá, mas fé genuína é permanecer fiel, mesmo quando o fim parece ser a derrota. Se você deseja esse tipo de fé inabalável, escreva nos comentários: Senhor, fortalece a minha fé. Essa declaração dos 3 jovens hebreus nos confronta de maneira poderosa. Quantas vezes condicionamos nossa fé? Dizemos: Senhor, eu confiarei em Ti se me curares, se me deres esse emprego, se resolveres esse problema. Mas a fé que agrada a Deus é diferente. Ela diz: mesmo que nada saia como eu espero, eu ainda confiarei em Ti. Essa atitude mostra que nossa confiança não está no milagre, mas no próprio Deus do milagre. A fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego nos desafia a refletir. Estamos dispostos a permanecer firmes mesmo quando a resposta não vem? Estamos prontos para adorar mesmo quando as circunstâncias dizem para desistir? Todos nós, em algum momento, enfrentaremos a nossa própria fornalha. Para uns, o fogo vem em forma de doença. Para outros, em crises financeiras, casamentos em ruínas, traições, decepções profundas ou batalhas internas contra a ansiedade, o medo e a depressão. O fogo pode mudar de forma, mas o sentimento de estar cercado pelas chamas é o mesmo. A palavra nos lembra em 1 Pedro 4,12.
Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, as provações não são exceção na vida do cristão, fazem parte da caminhada. O que muda é a maneira como enfrentamos, com medo ou com fé. Se você escolhe enfrentar o fogo com fé, declare nos comentários: eu confio em ti, Senhor. Quando os 3 jovens foram lançados na fornalha, o rei Nabucodonosor tinha certeza de que aquele seria o fim deles. O fogo estava tão intenso que até os soldados que os lançaram morreram instantaneamente. Aos olhos humanos não havia nenhuma chance de sobrevivência, mas algo sobrenatural aconteceu. O rei, atônito, olhou para dentro do fogo e exclamou: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro da fornalha e nada há de lesão neles. E a aparência do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Que revelação poderosa! No momento mais crítico, quando tudo parecia perdido, o próprio Deus se manifestou no meio das chamas. O fogo que deveria destruir se tornou o lugar da presença divina. E repare em um detalhe: as chamas não tocaram nos corpos deles, não queimaram seus cabelos, nem deixaram cheiro de fumaça. A única coisa consumida pelo fogo foram as cordas que os prendiam. Aquilo que era sinal de escravidão foi destruído, mas suas vidas permaneceram intactas. Essa cena nos ensina algo extraordinário. Muitas vezes, as lutas que enfrentamos não vêm para nos destruir, mas para nos libertar das correntes que ainda nos seguram. O fogo de Deus não queima para matar, mas para purificar. Se você crê que Deus também pode usar as lutas para gerar libertação, escreva nos comentários: Senhor, eu recebo a tua libertação. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha, todos os que estavam presentes viram com seus próprios olhos que o Deus de Israel era maior do que qualquer poder terreno. O fogo, que deveria ser o fim deles, se transformou em testemunho da glória de Deus. O rei Nabucodonosor, que antes exigia a adoração a uma estátua, teve que reconhecer: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Aquilo que parecia derrota se transformou em vitória. Aquilo que parecia vergonha se transformou em honra. Assim também é com aqueles que confiam no Senhor. Ele pode não nos livrar do fogo antes de entrarmos nele, mas Ele promete estar conosco dentro das chamas. E quando saímos, não carregamos marcas de destruição, mas testemunhos de fidelidade. Talvez hoje você esteja enfrentando uma fornalha na sua vida. O calor das lutas pode estar te sufocando, as pressões podem estar pesando sobre os seus ombros. Mas saiba, o mesmo Deus que esteve com aqueles jovens está com você agora. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quando o inimigo pensa que o fogo vai te destruir, Deus transforma as chamas em cenário de milagre. Ele não apenas te guarda, mas usa as dificuldades para mostrar ao mundo que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Se você crê que a sua luta será testemunho de vitória, escreva nos comentários: eu sairei dessa prova em nome de Jesus. A grande lição que aprendemos com essa história é que Deus nem sempre nos impede de entrar no fogo, mas Ele sempre promete estar conosco dentro dele. Ele não disse que não enfrentaríamos aflições, mas garantiu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. E é essa presença que faz toda a diferença. Porque quando Jesus está conosco, as chamas não têm poder de nos consumir. As tempestades não podem nos afogar. Os gigantes não podem nos derrotar. A presença de Deus é maior que qualquer circunstância. Talvez hoje você se sinta sozinho, pensando que ninguém entende a intensidade da sua dor. Mas lembre-se,
O quarto homem da fornalha também caminha ao seu lado. Ele não te abandona. Ele não te deixa no meio da batalha. Ele não te solta quando a pressão aumenta. E quando você sair dessa fase difícil, porque vai sair, não carregará cheiro de derrota, mas sim o perfume da vitória em Cristo. Sua vida será uma prova viva de que Deus é fiel e que Ele honra aqueles que permanecem firmes. O fogo que deveria consumir será apenas parte da sua história, para que outros vejam e creiam. Se você crê que Jesus está contigo em cada batalha, declare nos comentários: eu não estou só, o Senhor está comigo. Querido irmão, querida irmã, talvez a sua fornalha não seja visível como aquela dos jovens hebreus, mas dentro do seu coração você sente as chamas queimando. Pode ser a dor de uma enfermidade, a preocupação com as contas, um casamento em crise, uma traição inesperada ou até mesmo as batalhas silenciosas contra a tristeza e a ansiedade. Essas lutas muitas vezes não são vistas por ninguém, mas Deus conhece cada detalhe. Ele vê suas lágrimas quando ninguém mais vê. Ele ouve suas orações sussurradas em meio à madrugada. E o mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego está pronto para te sustentar hoje. A Bíblia diz em Isaías 43:2: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Perceba, o texto não diz se passares, mas quando passares. Isso significa que as provas fazem parte da nossa caminhada, mas também significa que nunca estaremos sozinhos nelas. A promessa é clara: Deus vai estar conosco em cada passo. Então, não se desespere diante da fornalha que você está enfrentando. Levante os olhos e veja, o quarto homem está contigo. Se você recebe essa promessa hoje, escreva nos comentários: eu creio, Deus está comigo no fogo. O que mais me impressiona na história da fornalha é que aqueles jovens não estavam preocupados em preservar a própria vida a qualquer custo. Eles sabiam que Deus podia livrá-los, mas mesmo que não houvesse livramento imediato, ainda assim permaneceriam fiéis. Isso nos mostra uma fé que não se vende, não negocia e não se curva diante das pressões. E essa mesma fé é o que o Senhor deseja despertar em nós hoje. Uma fé que não depende de bênçãos materiais, de portas abertas ou de respostas rápidas, mas uma fé que descansa no caráter de Deus, na certeza de que Ele é bom e que tudo o que faz é perfeito. Muitos de nós oramos assim: Senhor, eu confiarei em Ti se me deres isso ou aquilo. Mas a fé verdadeira declara: Senhor, eu confio em Ti porque sei quem Tu és, ainda que eu não veja nada mudar. Essa confiança nos torna inabaláveis, mesmo diante dos ventos mais fortes. Talvez o inimigo tenha tentado usar o fogo para destruir sua fé, mas Deus está usando esse mesmo fogo para purificá-la e torná-la mais forte. A cada chama, Ele remove as impurezas e molda você à imagem de Cristo. Se você deseja essa fé que não se curva, escreva nos comentários: Senhor, fortalece a minha confiança em Ti. Quando olhamos para trás, percebemos que os maiores testemunhos nascem justamente das maiores lutas. Sadraque, Mesaque e Abednego jamais teriam marcado a história se não tivessem enfrentado a fornalha. A vitória deles não foi apenas pessoal, mas se tornou um sinal visível do poder de Deus para toda uma nação. Assim também acontece conosco. Aquilo que você enfrenta hoje pode ser o canal pelo qual Deus vai revelar sua glória, não só na sua vida, mas também na vida de quem está ao seu redor. A sua fidelidade pode inspirar sua família, seus amigos e até pessoas que você nem imagina. Deus nunca desperdiça uma batalha.
Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração feita em silêncio se torna parte de um testemunho que apontará para a fidelidade do Senhor. O fogo que parecia incontrolável se transformará em palco para que todos vejam. O Deus que servimos é maior do que qualquer adversidade. E quando você sair dessa fase, sairá mais forte, mais maduro na fé e carregando uma história que glorifica o nome de Jesus. Se você crê que sua prova será transformada em testemunho, escreva nos comentários: minha vida contará a glória de Deus. Agora, querido irmão, querida irmã, vamos juntos entregar todas as nossas lutas nas mãos de Deus. Sabemos que o fogo pode vir, as provas podem se intensificar, mas a presença de Cristo será sempre o nosso refúgio e proteção. Ele caminha conosco dentro da fornalha, e sua promessa é verdadeira. Não seremos consumidos, mas transformados para a sua glória. Pai amado, eu te agradeço porque mesmo nas tempestades, mesmo no fogo, tu estás comigo. Eu entrego a ti cada preocupação, cada medo e cada batalha que enfrento. Senhor Jesus, fortalece minha fé para que eu permaneça firme, mesmo quando tudo ao meu redor parece desmoronar. Que eu tenha a coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Confiar em ti não apenas quando é fácil, mas mesmo diante das chamas. Purifica-me, transforma-me e faz de mim um testemunho vivo da tua fidelidade. Que tudo o que o inimigo tentou usar para me destruir seja agora usado por ti para me abençoar e inspirar outros a confiarem em ti. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, a sua história importa. As provações que você enfrenta hoje podem se tornar o maior testemunho de fé amanhã. E assim como os jovens hebreus, você pode sair das chamas mais forte, mais puro e mais próximo de Deus. Se esta oração tocou seu coração, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem e fortaleça a fé de outros. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e venha caminhar conosco na fé, recebendo bênçãos, palavras de esperança e orações diárias.